Boa noite. Neste segundo vídeo da noite, venho falar sobre o Campeonato Paulista, conforme eu disse que iria falar, né, no primeiro que eu iniciei falando sobre o Carioca. O Campeonato Paulista é disputado por 16 equipes. Na minha opinião, no meu ponto de vista, é o campeonato do estado do Brasil mais equilibrado que existe, que o time do interior de São Paulo tem como fazer frente a um Corinthians, a um Palmeiras, a um Santos e a um São Paulo. Inclusive, eles até ganharam campeonatos estaduais, como o Inter de Limeira, o Bragantino, o São Caetano, o Ituano, e quando não ganharam, chegaram a vice-campeões, né? A ser vice-campeões. Pois bem, só que tem um detalhe: o regulamento do Campeonato Paulista é muito confuso. Você tem 16 times, 4 grupos com 4 times. Esses times não podem enfrentar os times do seu grupo, ou seja, o São Paulo não pode enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto e nem a Ferroviária, por exemplo, mas pode enfrentar Água Santa, que está na final, pode enfrentar um São Bernardo. Aí o Corinthians, que está no seu grupo, é a mesma coisa. O Palmeiras é a mesma coisa, o Santos e Idem. Que por sinal vale destacar que o Santos, mais uma vez, não é que decepciona a sua torcida. Pelo segundo ano consecutivo, luta para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Ou seja, é uma situação meia delicada do Peixe, como é carinhosamente conhecido, o time santista. Vale ressaltar também que o Palmeiras fez a melhor pontuação de tudo, primeira fase, dos 12 jogos, dos 12 primeiros 12 jogos da competição, ficando só na frente do São Bernardo, que foi o segundo colocado. Aí o negócio começa a pegar. Como é que é esquisito? Seria mais inteligente o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Mas não é assim. Foi Palmeiras e São Bernardo, já que os dois estavam no mesmo grupo. O Corinthians pegou o Ituano, já que estava no mesmo grupo. E detalhe, o Ituano lutou contra o rebaixamento, né? A Ferroviária foi rebaixada, né? Novamente, né? A Portuguesa de São Paulo subiu esse ano e permaneceu, mas correu risco também, mas na última rodada ganhou do Marília por 2-1 e permaneceu na elite paulista. Então é meio complicado você falar do Campeonato Paulista, que é o mais disputado na nossa região sudeste, e é o mais competitivo do Brasil. É livre, espontâneo você falar que, poxa, a competição é feita para os 4, só que às vezes nem os 4 entram, conforme o Santos não entrou. Aí, para complicar, o Corinthians é eliminado pelo Ituano. Detalhe: o Ituano jogou fechadinho com 10 homens lá atrás, procurando um empatezinho que levasse para os pênaltis para ver se conseguiria a sorte. E essa sorte veio, né? Se classificou para semifinais, né? Mas seria eliminado, né, nas semifinais. O São Paulo, né, se classificou, mas também ficou igual o Corinthians, foi eliminado nas quartas, sendo jogo único, né? Perdeu, tá fora. Sobrou o, o Água Santa, que foi, ninguém esperava, né? A grata revelação também, como o São Bernardo poderia fazer uma final. O Bragantino foi eliminado pelo Água Santa, né?
né, que ficou na semifinal. O Botafogo e ele, Bragantino, que tinha eliminado o Botafogo de Ribeirão Preto, ficou também no meio do caminho, que ele deu uma série de zebras, entre aspas falando. Então, é muito complicado você distinguir o regulamento do Campeonato Paulista, né? Seria bom que fosse turno único, conforme aqui no Rio. E lá em São Paulo você tem mais atrativos, os clubes são mais fortes do que no Rio de Janeiro. Pois bem, o Água Santa eliminou o Bragantino nos pênaltis, né? Está na final do Campeonato Paulista contra um Palmeiras que é praticamente superior, tanto coletivamente como tecnicamente. Aí vem o dedo do técnico. Abel Ferreira vai completar agora, dia 20 de novembro, 3 anos no comando técnico da equipe do Palmeiras. Ou seja, é um trabalho de longo prazo e bota longo prazo nisso, né? Inclusive já ganhou 2 Libertadores, ganhou Recopa, ganhou tudo, Copa do Brasil. Tudo que imaginar a nível nacional aqui no Brasil, ele ganhou. Ele pode ser estourado, pode ser expulso como técnico, mais competente o homem é. Então, o Palmeiras e Água Santa farão a final. Eu não vou dizer favoritismo para o Palmeiras, que ele já é. Mas é bom, assim, o Água Santa, eu acho que nem esperava chegar a essa final. Eu acho que se der um outro resultado inesperado, será surpresa também. Detalhe, Palmeiras não é bicampeão paulista desde 93, 94, quando ainda era patrocinado pela Parmalat. E agora tem o patrocínio da Crefisa, que é presidida pela Leila, que também, por sua vez, é presidente do Palmeiras. Mais uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Apenas a empresa patrocina o clube. E o Palmeiras vem fazendo uma coisa que muitos clubes aqui perderam, né? Inclusive o São Paulo e outros clubes em geral. O Santos também perdeu esse DNA. Trabalho de base, coisa que o Palmeiras nunca fez. O Palmeiras era o time que contratava o jogador para ser campeão, né? Agora não, ele investe na base, ele usa o jogador, como é o caso do Endrick, que já está vendido para o Real Madrid, o Danilo já foi vendido, mas já tem peça de reposição ali. Quer dizer, é um trabalho muito bem feito pelo clube, pela diretoria, e tem um respaldo. O Abel Ferreira tem um respaldo da diretoria, tanto é que, tanto perdendo quanto ganhando, ele continua sendo técnico do Palmeiras. E tem contrato até dezembro desse ano. Calculo eu que ele poderia até ser o técnico da seleção brasileira, mas ele é tão honesto nesse sentido que ele irá cumprir o contrato com o Palmeiras, né? Acho muito difícil. Seria uma ótima opção para ser técnico do Brasil, por causa que o Brasil poderia sair do marasmo que não que os técnicos brasileiros não sejam bons, bons. Mas no Brasil, chega na Copa do Mundo, por exemplo, se for enfrentar uma França, não vai saber, porque o Brasil não enfrenta mais aqueles adversários europeus, então fica complicado. Se eu fosse apostar, eu apostava aqui no Brasil, no Abel Ferreira para técnico do Palmeiras, e o Palmeiras tem tudo para ser bicampeão paulista, né? Mas vamos ver o que acontece. De repente acontece uma surpresa, mas eu acho muito difícil. O Água Santa já conseguiu uma surpresa muito grande nessa competição, que seria de São Bernardo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus.